Apologética. Queria passar para vocês aqui uma pequena introdução a respeito de seitas heresias, e tem a ver com apologia, apologética, né, que significa, apologia significa defesa. Quando Paulo ele fez as suas defesas lá no livro de Atos, por exemplo, encontramos ali em vários momentos em que Paulo apresentou a sua defesa, colocou o seu testemunho, ele usou essa palavra apologia, de fazer uma apologia, fazer uma defesa da minha fé. Judas, capítulo 1, só tem um, né? Mas versículos 3 e 4 fala isso, nós batalhamos pela fé, né? De defender a nossa fé, isso é importante. A palavra apologética, ela já tem um sentido mais acurado, porque a apologética envolve também um processo, né, um estudo, nós vamos ver daqui a pouquinho. Eu queria comentar com vocês a respeito lá do primeiro século, quando na época do início da igreja, no Novo Testamento, o corpo de Cristo ele foi atacado também por seitas, atacado por falsos mestres, e as epístolas mostram para nós, nos dão aí informações, até mesmo de maneira bem repetitiva, acerca desses impostores espirituais, que estavam querendo minar a igreja, no sentido de levar para eles as suas ideias. Não havia uma palavra escrita, especialmente no Novo Testamento, de maneira que o pessoal pudesse trabalhar em cima. Era algo quase que ainda oral, né? Estavam formando o Novo Testamento. E cada um então vinha com uma ideia. Imagina, nada está absoluto ainda, né? Não estava firmado. Então vinha alguém, sonhava e começava a viajar e já começava a levar outros. Então era um tempo difícil, e Deus permitiu isso justamente até para que as próprias cartas e o escrito do Novo Testamento fosse produzido. Então a fé cristã já inicia com inimigos lá no ninho, né? Já logo no ninho já começa a aparecer os inimigos querendo roubar ali os ovos, roubar logo no início aqueles irmãos que estavam nascendo na fé. O campo de batalha então foi se estendendo, se ampliando. Ao longo da história da igreja nós vamos ver vários grupos surgindo com ataques à fé. E aí vocês vão ter quem sabe, a oportunidade de estar estudando a história da igreja e entender todas esses movimentos que visavam também colocar a sua ideia e buscar seguidores, pessoas que pudessem apoiar. Não, você está certo, né? E aí levando. Nós temos vários, né? Daqui a pouco eu vou tentar comentar com vocês alguns exemplos. Qual é o antídoto? Qual é o antídoto para os ataques? O que vocês imaginam que é o antídoto para esses ataques à nossa fé, ataques à doutrina? A fé que eu digo é esse corpo de doutrina que nós temos da igreja. Qual é o antídoto, o melhor antídoto? Teve um pessoal que trabalha no Tesouro, né? Quando faz as notas de dólar, ou as notas do seu país, e teve uma pessoa de lá que disse: olha, a melhor forma de você se defender de notas falsas, a melhor forma de você
saber, né, porque o pessoal faz lá, muda um pouquinho e tal, então você fica procurando onde que está o erro, né? Então, mas a melhor maneira de você garantir que você vai descobrir uma nota falsa é você conhecer muito bem a verdadeira, né? Então, qual é o antídoto contra as heresias? Conhecer a verdade, né? Conhecer a palavra de Deus. De maneira que não é ficar estudando, né, as seitas e heresias. Você pode estudar, nós vamos ver a importância disso, mas o melhor antídoto é você conhecer a verdade. Okay? Então, não deixem de buscar o conhecimento da palavra de Deus. Apologética, qual é o significado, né? Qual é a definição desse termo? É um termo que, ultimamente, né, tem aparecido bastante no seio, no contexto religioso, né? Ainda mais com a internet e tudo mais, a mídia aumentando, aparece bastante esse termo, ou então alguém falando, né, apologética, apologética. Qual é o significado, né? O que é apologética? Para que serve a apologética? Onde que você vai utilizar a apologética? Então, em primeiro lugar, apologética não é crítica, simplesmente, né? A crítica da crítica, ou crítica pela crítica, simplesmente. Também não é uma intolerância religiosa, de maneira que qualquer coisa já está soltando os cachorros em cima, né? E não é um ataque puro e simples contra alguma heresia, simplesmente um ataque. Apologética não seria isso. Ela, etimologicamente, como já disse, ela vem de um termo grego e que o significado básico é uma defesa verbal. É aquilo que Paulo fez verbalmente, ele apresentou a sua defesa, mostrou para... mas temos esse texto aqui, alguém poderia ler? 1 de Pedro 3,15. Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Ok. Então, apologética, baseado nesse texto, nós vemos aí que você está preparado para responder, né? Alguém pediu a razão da esperança que vocês têm, você explica essa razão. Então você está preparado para responder. É você aplicar essa defesa do seu cristianismo, defesa da sua esperança, de maneira íntegra, né? De maneira que você possa colocar racionalmente a sua defesa. Eu vou lá na igreja porque é muito gostoso, tal, eu me sinto, é uma coisa assim. Fica uma coisa muito mística, né? E muito algo assim pessoal, algo que não vai convencer ninguém da razão, né? A ideia aqui é apresentar a razão da sua esperança. A fé, não há como você explicar a fé para alguém entender plenamente, especialmente se a pessoa não tem a fé. Então a apologia e a apologética vai demonstrar a apresentação, vai colocar essa resposta a alguma pergunta. É como se estivéssemos diante de um tribunal e o juiz fizesse uma pergunta e você vai apresentar a sua defesa, né? Você é o advogado e vai apresentar. Tem que apresentar de uma maneira bem feita, né? Nenhum advogado mal preparado vai conseguir fazer o seu trabalho de maneira eficaz se ele não fizer uma apresentação bem feita. Ele pode até, se ele fizer tão bem feito, ele pode até inocentar um culpado, como já aconteceu na história. Aqui temos o conceito de apologética. É a habilidade de responder fundamentado com provas adequadas e sólidas à fé cristã perante os ataques das filosofias seculares e crenças religiosas. Então essa habilidade de responder, mas baseado, né? Está plenamente fundamentado, mostrar provas adequadas, mostrar provas sólidas
perante esses ataques das filosofias seculares e ataques até de outras crenças religiosas que se apresentam como as exclusivas ou as únicas certas e tudo mais. Então, a religião, ou melhor, o cristianismo é uma religião exclusivista também. O cristianismo, nós também falamos, a verdade é Cristo. Ele é a verdade, não é uma verdade. Então, o cristianismo, por ser exclusivista, de uma certa forma, quando ele se apresenta neste mundo de pluralidade de religiões e movimentos religiosos, logicamente, eles vão atacar. Quem são vocês? Vocês são o único verdade? Peraí, mas... E aí começa. Vimos no módulo anterior o ataque que a Bíblia recebe. Por que atacam a Bíblia? Em termos filosóficos, vamos colocar assim, né? Ou em termos estratégicos. Vamos pensar quem gosta de guerra aí, em termos estratégicos. Por que atacar a Bíblia? Tá, ela é o nosso fundamento, é a nossa base. Porque se você derruba a base, quem está em cima desmorona. Não adianta eu atacar somente alguma coisa aqui em cima. Nós temos que atacar a base. Então, qualquer coisa, se você vai conversar com alguém de alguma seita, você precisa conhecer a base dele e derrubar a base dele. Porque se você começar a atacar lá a janela, bater lá em cima no telhado e tal, você pode até fazer um estrago, mas você não vai derrubá-lo. Agora, coloca lá na base. E aí já era. Se você atacar a base dele, conseguir derrubar, aí ele cai. Desmorona mesmo. E não vai ter nenhum argumento. Eles atacam a nossa base. Né? Nós somos atacados por causa disso. Então, filosoficamente ou estrategicamente, nós recebemos ataques e não vamos ver esse ataque se desfazendo ou parando de acontecer, porque nós somos uma religião, ou somos um movimento perante eles, né, que defende a exclusividade. Qual é a finalidade? Para que serve a apologética? Tem duas finalidades, ou duas categorias, né, vamos dizer assim, de finalidade. Primeira, quanto ao crente. Para que serve a apologética para o crente? Para ele ter convicção, para ele ter razões de defesa, isto, né? De uma certa forma, há um encorajamento para uma vida de fé. Porque, veja bem, se você conhece a verdade e amplia o seu conhecimento na sua fé, da sua fé, e a fé que eu estou falando é esse corpo doutrinário. Então, se você aprende a conhecer bem a verdade, e ela é a verdade, e não há como derrubar essa verdade, porque é a verdade, se você entende bem, obviamente, você vai ser encorajado. Obviamente, a sua fé será fortalecida. Então, quanto mais você conhecer para defender e ter razão, né, mostrar a razão da sua esperança, mais você vai se fortalecer. Então, a apologética, para nós, ela tem essa finalidade, para cada crente, de encorajar uma fé robusta, né, que você realmente tenha essa esperança, de fato, bem fundamentada, bem compreendida. E, em segundo lugar, a apologética pode atuar até mesmo em algumas estruturas seculares que envolvem a nossa vida. Aquele livro, Pense Biblicamente, é um livro, né, grosso até, porque tem ali são vários artigos, não é um livro escrito por um único autor, mas são vários capítulos em que ele aborda várias áreas desse mundo, até mesmo, por exemplo, artes, né? As ciências. Qual é a cosmovisão que você tem
disto? Como você encara os esportes biblicamente? Como você encara a arte, a dança, os quadros, ou o teatro, enfim, a arte humana, biblicamente falando? Nós não podemos olhar para o mundo e falar, não é na igreja, então é mundo. Ok? Não dá para fazer aqui, então não serve. Não dá para colocar no culto, não serve. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático, né, da prática cristã. Filosoficamente, uma filosofia ministerial, eu não vejo nenhuma contribuição de colocar dança no culto. Eu não vejo que isso contribui para um culto de adoração exclusivo a Deus. Mas eu não posso pegar a dança, porque não serve no culto, e jogar fora. Você está entendendo? Por exemplo, ela poderia servir para um ministério, de repente um ministério ligado à igreja, para ajudar os jovens e uma série de coisas, e a igreja ter um ministério que pudesse até ensinar uma dança, ensinar a coreografia, de você fazer, enfim, né, teatro, todas essas coisas, todas as artes humanas, nós não podemos desprezar porque não cabe num culto de adoração. Nós temos músicas que são músicas direcionadas a pecadores, né, para que eles venham a Cristo. Praticamente músicas que estão apelando, né, falando do Evangelho e chamando as pessoas para virem a Cristo. Não caberia num culto de adoração a Deus, mas caberia, por exemplo, numa reunião evangelística, nós pudéssemos cantar e ter ali, convidar os incrédulos, amigos, que não conhecem o Evangelho, estarem ali e naquele dia, então, vamos cantar praticamente só música desse jeito, dessa natureza, com essa letra. Então, nós temos que ter uma cosmovisão. Então, a apologética ela vai atuar olhando para essas estruturas seculares que estão envolvendo as nossas vidas e vai nos dar auxílio, vai nos dar ajuda para que nós enfrentemos essas perguntas e tudo mais, de maneira a manter a nossa fé bem defendida e sair desse compartimento como se o cristianismo fosse exclusivista em todas as áreas. Ela é exclusivista na questão de salvação, né, na questão da verdade bíblica, ela é exclusiva. Mas inclusive por causa dessa verdade bíblica, o nosso entendimento de tudo aquilo que Deus criou e nos capacitou a desenvolver, nós podemos também redimir. Né? É a redenção de toda a criação humana. O homem cria essas coisas e muitas dessas coisas são usadas para o mal até. E a palavra de Deus, ou uma visão cristã, uma cosmovisão cristã, bíblica, ela pode resgatar isso tudo para a glória de Deus. Então, a apologética nos ajuda dessa forma. Agora, quanto ao não crente, qual é a finalidade para o não crente? Se você vai usar a apologética diante de um não crente, de cara, você tem que pensar nessa questão do evangelismo. Né, ou de trabalhar argumentos, porque um incrédulo, ele ainda não tem a fé, ele não vai responder como aquele solo bem preparado responde. Ele ainda é um solo que vai precisar ser afofado, né? Ok? Para receber a semente, e quando a semente cair naquele solo que está preparado, ele vai germinar. Mas às vezes ainda ele está duro. E aí, o seu trabalho, de repente, Deus pode estar te usando apenas para mexer a terra. Nós não sabemos. Você pode estar sendo usado apenas para mexer a terra e outro vai jogar semente. Você vai jogar semente, mas não vai produzir. Mas, quem sabe, lá na frente, outro vai jogar e vai produzir. Então, para os não crentes, as razões lógicas do nosso sistema de doutrina, demonstrando
para ele, mostrando, né? Mostrando para ele o nosso corpo de doutrina, em que há uma ligação coesa, há uma ligação forte entre uma coisa e outra, né? Entre a salvação e a nossa santificação, a nossa glorificação, entre a queda, a redenção, a consumação, enfim, tudo está ali bem ligado, né? Antes da criação, depois a criação do homem, a queda do homem, no desenvolvimento, a história da salvação, enfim. Existe aí toda uma ligação, de maneira que essa construção lógica ajuda o não cristão a refletir, né? De maneira que ele vai olhar o cristianismo como uma religião que ela é revelada por Deus e, portanto, uma religião que não tem base humana. Porque todos esses movimentos nasceu na cabeça de homens. A base ali é humana. O cristianismo, a base dela é revelação de Deus. Então ela é divina. Qual a importância da apologética? Qual é o objetivo da apologética? Eu estou fazendo essas perguntas para fazer os irmãos pensarem mesmo. Porque só eu falando, vocês ouvindo, vocês aprendem, mas é muito pouco, né? Quando você fala, ou pelo menos as perguntas começam a ecoar aí na sua mente, já faz você buscar a resposta, e quando eu solto a resposta, você capta melhor. Qual a importância? Em cima daquilo que nós já ouvimos, como você processa isso? Pensa, para que serve, qual é o fim, né? E diante disso, qual é a importância? Para que serve a apologética mesmo? Para defesa. Defender os princípios bíblicos, defender a doutrina bíblica, defender a teologia bíblica que está aqui revelada nas Escrituras. Então, dentro desta perspectiva, a apologética ela tem como objetivo combater desvios doutrinários que são identificados nas disciplinas teológicas. Nós vamos conhecendo a verdade, você conhece a verdade, e quando você ouve uma outra afirmação que está contrária à verdade, você percebe, opa, tem um desvio aqui, ou uma afronta. Isso, às vezes, uma afronta não é tão difícil de identificar. O problema é quando tem um leve desvio. E isto, cada vez que você aumenta o seu conhecimento da verdade, mais você vai perceber esses desvios pequenos, né? Especialmente nas doutrinas essenciais. Quais são as doutrinas essenciais? Tem a ver com a natureza divina. Pai, Filho, Espírito Santo. Isto é essencial. Tem a ver com a encarnação, a morte, a ressurreição de Cristo. Então, existem algumas disciplinas básicas, essenciais, vamos dizer assim, mais as básicas das básicas, e essas precisam ser muito bem defendidas e observadas, e qualquer desvio precisamos já defender. Então, a importância da apologética é que nós olhemos para o nosso sistema de doutrina, que é a base da nossa fé, e saibamos defendê-la, não, como é que eu diria, não de uma maneira com garra, porque eu quero defender, custe o que custar. Não é esse tipo de garra, usando só a força bruta, vamos dizer assim. Não é esse tipo de defesa, mas é uma defesa em que você coloca que nenhuma outra força consegue derrubar, porque você vai usar a sua razão, você vai usar os seus argumentos para
não apenas defender e até mesmo a sua defesa atacar qualquer base daqueles que estão atacando. Nós temos hoje uma pluralidade religiosa. Nós vamos ver aqui algumas hoje, né? Mas existem muitas que vão estar exaltando mais a experiência religiosa dos seus fundadores do que um corpo de doutrinário bem embasado na palavra de Deus, como acontece com o cristianismo, que é revelação de Deus. Definição de seita. Seita é um grupo doutrinário ou um conjunto, né, de pessoas, um grupo de pessoas que professam uma crença diferente daquela que é dada na palavra de Deus, portanto considerada genuína, verdadeira e real, né? Mas a seita normalmente ela se mostra como uma comunidade fechada, quase que dizendo só nós, né? Para entrar ali, pode entrar, não é que é fechado no sentido de não entrar, mas ela é compartimentada, ela é uma facção, ela é uma coisa ali, né? Então a seita age assim, de uma certa forma. Heresias, já o conceito de heresia é um pouco... As seitas têm heresias, mas as heresias são doutrinas bíblicas, ou melhor, antibíblicas, né? Bem melhor, né? Doutrinas antibíblicas que esse grupo defende, que o pessoal da seita defende. Infelizmente, existem algumas heresias que não têm vindo de seitas, né? Isso é também um grande risco, grande perigo. Característica, então, das seitas e heresias. Eles podem usar as 4 operações. Adição. O grupo adiciona algo à Bíblia como fonte de autoridade. Subtração. O grupo subtrai algo da pessoa de Cristo, da pessoa de Deus. Especialmente a divindade de Cristo, né? Ela é extraída. Multiplicação. O grupo prega a salvação através das obras. Eu acho que dificilmente eu conheço uma seita que não pregue isso. Vou ter que dar uma pensada aí, mas a maioria das seitas é obras, né? Fazer algo para obter a salvação. E divisão. O grupo divide a fidelidade entre Deus e a organização. Desobedecer à organização ou igreja equivale a desobedecer a Deus. Então, olhar para a organização, o líder da organização, o fundador da organização, é ali uma divisão, né? Deus e essa pessoa ou essas pessoas. Marcas. Passa aqui, revelações extra-bíblicas, uma falsa base de salvação, uma esperança enganosa, liderança messiânicas presunçosas, ambiguidades doutrinárias, alguma coisa escondida ali nas suas doutrinas, reivindicações de descobertas especiais, né? O profeta tal, teve uma visão e assim assado. Uma cristologia defeituosa, obviamente tem que atacar a obra de Cristo. Atenção bíblica segmentada, estrutura organizacional escravizadora, exploração financeira, muitas delas, denúncias contra outros grupos, sincretismo. E continuando, em relação à Bíblia agora, tem outras fontes doutrinárias das Escrituras, aceito apenas algumas partes da Bíblia, uso uma edição especial adaptada às suas convicções, distorce as doutrinas fundamentais, desprezando os princípios auxiliares de hermenêutica, dizem que receberam uma nova revelação de Deus, anulando ou mudando mandamentos ou preceitos existentes na palavra.
São algumas características. Em relação a Jesus Cristo, não aceitam que ele seja o Filho unigênito de Deus, não aceitam a sua natureza divina humana, não aceitam o seu nascimento virginal, não é o centro das suas atenções. Existe outra possibilidade de salvação além da realizada por Cristo, pois cabe ao homem realizá-la, a questão das obras. Quase sempre tem um líder, vivo ou morto, que possui autoridade igual ou superior a Cristo.